Eu estava parada no meio de um showroom cheio de carros brilhando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, quando ouvi a voz do meu marido ecoar por todo aquele espaço enorme, como se ele fosse o dono do mundo inteiro. Você não precisa de carro. Pra quê? Você não faz nada. Ele gritou isso. Assim, do nada, na frente de vendedores, de clientes, de estranhos que tinham vindo só comprar um carro e acabaram assistindo ao meu casamento desmoronar em público. Eu senti cada sílaba daquela frase pousar no meu peito como uma pedrada. Não porque era mentira, mas porque, naquele momento, eu percebi que tinha passado 16 anos acreditando que talvez fosse verdade. Eu não sabia que aquele sábado ia mudar tudo. Não sabia que um vendedor de cabelos brancos e um gerente de terno ia fazer o que nenhuma pessoa tinha feito em 16 anos de casamento: me defender. Não sabia que em menos de uma hora, o homem que me humilhava estaria imobilizado no chão frio daquele showroom, com o joelho de um faixa preta nas costas, esperando a polícia. Mas antes de te contar o que aconteceu naquele 23 de novembro de 2024, eu preciso que você entenda quem era a Débora que entrou naquela concessionária. Porque ela não era forte, ela não era corajosa. Ela era uma mulher que tinha aprendido, ao longo de 16 anos, que era menos, que não merecia, que não fazia nada. E essa mulher precisava morrer para que eu pudesse nascer. Mas antes, eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum relato e deixa um comentário aqui embaixo me dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro saber onde estão as mulheres que me acompanham. Me dá um coração se você já passou por algo parecido com o que eu vou contar. Porque essa história é minha, mas pode ser a sua também. Meu nome é Débora, tenho 39 anos, moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E por 16 anos, fui casada com um homem que me ensinou, metodicamente, que eu não valia nada sem ele. Mas isso não começou assim. Nada que destrói uma pessoa começa assim. Eu conheci Marcos numa festa de São João em 2006. Tinha 21 anos, trabalhava como caixa num supermercado do bairro, ganhava pouco e sonhava muito. Era filha de mãe solo. Meu pai tinha ido embora quando eu tinha 5 anos, sem despedida, sem carta, sem motivo que eu entendesse. Minha mãe, Dona Geralda, me criou sozinha, trabalhando como doméstica, lavando a roupa dos outros para garantir que a minha estivesse limpa. Eu cresci sabendo o valor do dinheiro, sabendo que nada era de graça, sabendo que mulher precisava se virar. Mas eu também cresci com aquele buraco no peito, aquele espaço que o meu pai deixou quando foi embora. Aquele lugar vazio que eu nunca soube nomear direito, mas que eu sentia toda vez que via pai e filha de mãos dadas na rua. Marcos preencheu esse buraco. Ou pelo menos, fez de conta que preencheu. Ele estava na festa de São João com um grupo de amigos, falando alto, gesticulando, rindo daquele jeito que preenchia o espaço todo. Era bonito de um jeito direto, sem sofisticação. Cabelo escuro, ombros largos, aquele sorriso de homem que sabe que é bem visto. Tinha acabado de abrir uma lojinha de materiais de construção. Pequena, num barracão alugado na zona norte de Ribeirão. Mas ele falava sobre ela como se fosse o Império Romano. Débora, eu vou ser grande. Ele me disse isso na primeira noite, enquanto a gente tomava quentão do lado de fora da barraca de forró. Eu vou ser grande. E eu quero você do meu lado quando eu chegar lá. Eu tinha 21 anos. Eu nunca tinha tido ninguém que quisesse eu do lado. Aceitei namorar sem pensar 2 vezes. Primeiro erro de muitos. Os primeiros meses foram exatamente o que toda garota de 21 anos sonha. Marcos me buscava no trabalho quando eu saía às 18 horas, sempre pontual, sempre com algum pretexto bobo. Um sorvete, um passeio, um jantar simples num restaurante de bairro. Me apresentou para a família dele como se eu fosse um troféu.
Me ligava de manhã só para dizer bom dia. Mandava mensagem no meio do dia perguntando se eu tinha almoçado. Débora, você é a mulher mais linda que eu já vi. Ele dizia isso olhando nos meus olhos, com aquela seriedade que me desarmava completamente. Eu me sentia especial. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia escolhida. E quando você passa a infância inteira se sentindo abandonada, ser escolhida é uma droga poderosa. Você faz qualquer coisa para não perder esse sentimento. Qualquer coisa. Depois de 1 ano de namoro, numa tarde de domingo, Marcos foi até a casa da minha mãe com uma aliança numa caixinha de veludo azul. Ficou de joelhos na sala pequena, com o sofá velho ao fundo e o cheiro de café que minha mãe sempre tinha na casa. Débora, casa comigo. Eu vou te dar tudo. Minha mãe chorou. Eu chorei. Até Marcos pareceu genuinamente emocionado, os olhos marejando enquanto colocava até a aliança no meu dedo. Filha, você merece. Esse homem te ama. Minha mãe disse isso enquanto me abraçava depois, com as mãos pequenas e calejadas segurando meu rosto. As duas acreditamos. Que erro foi esse? 1 semana depois do noivado, ele pediu. A gente estava no apartamento dele, depois do jantar, quando ele desligou a televisão e virou o corpo todo para mim, com aquela expressão séria que eu ainda não sabia reconhecer como manipulação. Amor, eu quero que você larga o emprego. Eu pus o garfo no prato, devagar. Por quê? Porque eu ganho bem. Ele encolheu os ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você não precisa trabalhar. Fica em casa, cuida da gente. Quando a gente casar, vai ser melhor assim. Mas eu gosto de trabalhar, Marcos. Débora. Ele inclinou a cabeça para um lado, com aquele sorriso de paciência forçada. Você ganha uma miséria. Vai ser caixa de supermercado para sempre? Eu sustento a casa. Você fica tranquila. Eu me sinto mais segura assim, com meu dinheiro, minha independência. Independência. Ele repetiu a palavra com um tom diferente. Não raiva. Algo pior. Decepção. Você não confia em mim, Débora? Você não acredita que eu vou cuidar de você? Eu me senti horrível, como se eu tivesse feito algo errado. Confio, então larga. Eu cuido de você. Isso é o que um homem faz pela mulher que ele ama. Eu larguei o emprego 3 semanas depois. Não porque queria, porque me senti culpada de querer. E essa foi a primeira tijola da prisão que eu passei 16 anos ajudando a construir sem perceber. A gente casou em março de 2008. Festa simples, num salão de bairro, com menos de 50 pessoas. Para que gastar dinheiro com festa enorme? Vamos investir no nosso futuro. Marcos disse isso como se fosse sabedoria financeira, e eu concordei, achando que ele tinha razão. Só depois entendi que era controle. Que festa grande significava gente demais vendo a vida da gente. Gente demais com opinião. Gente demais que poderia, um dia, me ajudar a enxergar o que eu não conseguia ver. Menos gente. Menos risco. Na lua de mel, 3 dias em Campos do Jordão. Porque não tem sentido gastar com viagem internacional agora, Débora. A empresa está crescendo. Ele mostrou o primeiro sinal real de quem era. A gente estava se arrumando para jantar quando ele olhou para o meu vestido com aquela expressão. Quanto você gastou nesse vestido? Eu olhei para ele. 150. 150? Ele franziu a testa. Para que você precisa de vestido caro? Você nem sai de casa. Era a nossa lua de mel. Eu tinha comprado aquele vestido passando 3 semanas sem almoçar no trabalho para economizar. Eu não disse nada. Sorri. Disse que era barato mesmo. Troquei de roupa e coloquei aquela primeira pedra pesada em cima do buraco que a observação dele abriu no meu peito. Deveria ter saído naquela noite. Não saí. Em 2010, nasceu Gustavo. Em 2013, nasceu Isabela. Meus filhos. Minha razão. As 2 coisas mais perfeitas que aconteceram na minha vida.
e as duas coisas que Marcos usou para me prender por mais tempo do que eu deveria ter ficado. Porque quando você tem filho com um homem controlador, você começa a calcular diferente. Você para de pensar em você, começa a pensar neles, nos efeitos do divórcio, na instabilidade, no que seria melhor para eles. E aí você aguenta mais um ano, e mais um, e mais um, até perceber que você perdeu 16. Marcos era um pai presente quando convinha, presente nos momentos de foto, nas festinhas de escola quando tinha outro pai que ele queria impressionar, nos fins de semana quando os filhos faziam exatamente o que ele mandava. Mas quando Gustavo cresceu e começou a ter opinião própria, a tensão era cortante. Marcos não gritava neles do mesmo jeito que gritava comigo, mas gritava, com aquela voz que não precisa elevar o volume para machucar. Aquela voz gelada, de autoridade total, que dizia sem palavras: aqui só existe a minha vontade. E a loja cresceu. Deus, como a loja cresceu! A lojinha de barracão alugado da Zona Norte virou a maior loja de materiais de construção de Ribeirão Preto. Depois, 3 filiais. Depois, 47 funcionários. Depois, faturamento de milhões. Marcos ficou rico de verdade, o tipo de rico que aparece em matéria de jornal local, que senta na mesa principal do Rotary, que compra BMW à vista e acha que isso define quem ele é. E eu fiquei pobre, porque nada era meu. A casa estava no nome dele. Os 3 carros estavam no nome dele. Uma BMW X5, uma Hilux para trabalho e um Porsche que ele usava nos fins de semana como se precisasse que o mundo soubesse que tinha dado certo. As contas bancárias estavam no nome dele. Eu não tinha nem cartão de crédito próprio. Ele me dava mesada, 800 thalers por mês, para cuidar de uma casa de 4 pessoas. Comprar comida, produto de limpeza, material escolar das crianças, roupas quando precisavam, 800 reais, enquanto ele gastava 200 mil reais num carro novo, sem precisar consultar ninguém, sem precisar justificar, sem precisar pedir permissão de absolutamente nada. E o controle ia além do dinheiro. O que eu vestia. Esse decote está muito grande, Débora. Parece que você quer aparecer. O que eu comia. Você está engordando. Come menos. Você quer ficar assim? Com quem eu falava. Essa sua amiga Carolina é má influência. Ela é separada, fica falando essas coisas de independência. Para de ver ela. Onde eu ia? Para que você precisa ir no shopping? Compra pela internet, você não tem o que fazer lá. Eu vivia numa gaiola de ouro, com todas as trancas por fora. Em 16 anos de casamento, eu nunca tive carro. Parece simples assim, parece pequeno, mas não era. Cada vez que eu precisava levar as crianças na escola, dependia de Uber ou pedia carona para a vizinha. Cada vez que tinha reunião na escola, chegava de táxi enquanto as outras mães chegavam nos seus próprios carros. Uma tarde, antes de uma apresentação do Gustavo no colégio, eu estava esperando o Uber do lado de fora quando uma mãe, a Patrícia, que eu conhecia de vista, parou o carro do lado de mim. Débora, você perdeu seu carro? Eu sorri com aquele sorriso que eu tinha aperfeiçoado em anos de prática. O sorriso que não deixava ver nada por baixo. Não, eu só prefiro de Uber mesmo. Ela fez aquela cara de quem não acreditou, mas teve educação de não insistir. Entrou no colégio. Eu fiquei parada na calçada com as bochechas queimando de vergonha e o Uber que estava a 4 minutos de distância. Quando eu pedia carro para Marcos, ele ria. Não uma risada de humor. Uma risada de desprezo. Para que você precisa de carro, Débora? Você não trabalha, não faz nada. Vai para onde? Eu não fazia nada. Eu só cuidava da casa, dos filhos, da comida, da roupa, das consultas médicas, das reuniões escolares, das compras, das contas domésticas, dos compromissos sociais dele, da agenda dele,
da roupa dele passada e dobrada, do almoço na mesa quando ele chegava, do jantar pronto quando ele queria, da casa sempre limpa para quando ele trouxesse visita sem avisar. Mas isso era nada. Eu internalizei isso. Acreditei nisso por muito tempo. Em 2024, alguma coisa em mim começou a rachar. Eu não sei explicar direito o que foi. Não teve um momento único, um estalo, uma epifania dramática. Foi gradual. Foi um acúmulo silencioso de todas as vezes que eu engoli um insulto. De todas as noites que eu deitei ao lado daquele homem sentindo uma solidão que não tinha nome. De todos os momentos em que olhei para mim mesma no espelho e vi alguém que eu não reconhecia. Eu tinha 38 anos e eu estava desaparecendo. Foi numa noite de outubro, depois do jantar. Marcos estava no sofá com o celular e eu me sentei ao lado dele com aquela sensação de coração na garganta que eu sempre tinha quando ia pedir alguma coisa. Marcos, eu queria conversar sobre uma coisa. Fala. Ele não tirou os olhos do celular. Eu respirei fundo. Eu queria ter um carro, um usado até, para levar as crianças, para ir no mercado, para... Você vai de Uber? Ele continuou mexendo no celular. Uber é caro e eu queria ter um pouco de independência. Ele finalmente baixou o celular. Me olhou com uma expressão que eu conhecia de cor. Aquela mistura de impaciência e condescendência que ele tinha desenvolvido ao longo dos anos como uma segunda natureza. Independência? Ele repetiu a palavra com aquele tom. Independência para quê, Débora? Você não trabalha, você não ganha dinheiro. Independência com o dinheiro de quem? Com o nosso dinheiro. Nosso? Ele levantou a voz e eu me encolhi automaticamente, um reflexo de anos. Quem trabalha 14 horas por dia sou eu. Quem construiu a empresa sou eu. Quem paga todas as contas sou eu. Esse dinheiro é meu, não nosso. O silêncio que se seguiu era pesado como concreto. Débora, você quer carro? Trabalha, ganha seu dinheiro. Compra com o seu dinheiro. Enquanto você não ganhar nada, você não tem nada. Ele pegou o celular de volta. Assunto encerrado. Eu fui para o quarto. Me deitei. Fiquei olhando para o teto por 3 horas. E pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de chorar. Senti raiva. Uma raiva limpa, quente, honesta. E raiva é diferente de desespero. Raiva te move, raiva tem direção. Nas semanas seguintes, eu pesquisei em segredo. Toda vez que Marcos saía, eu pegava o celular e pesquisava. Carros usados, financiamentos, taxas, valores de parcelas. Descobri que eu podia financiar um carro popular com parcelas de R$ 800, exatamente o valor da mesada que ele me dava. Se eu economizasse nas compras, fosse esperta nos mercados, cortasse aqui e ali, talvez desse. Mas eu também sabia que qualquer financiamento precisaria da minha assinatura e que Marcos ia descobrir, e que ia ser uma briga que eu não sabia se tinha forças para enfrentar. Então, eu fiz a única coisa que podia fazer naquele momento. Decidi ir olhar. Só olhar. Para sonhar um pouco. Para ver de perto o que eu queria. Para deixar ser real na minha cabeça antes de ser real na minha vida. 23 de novembro de 2024 era um sábado. Marcos me disse que ia trabalhar. Preciso resolver umas coisas na loja. Eu soube que era mentira. Nos sábados, de trabalho, ele chegava com cheiro de cerveja e satisfação de quem ganhou no pôquer. Mas naquele dia, a mentira dele me deu exatamente o que eu precisava. 2 horas sozinha. A Honda Premium era a maior concessionária de Ribeirão Preto. Ficava na Avenida Presidente Vargas, enorme, com aquelas paredes de vidro que deixavam os carros à mostra mesmo da calçada. Eu tinha passado na frente dezenas de vezes, sempre de Uber, sempre olhando de longe como quem olha para o céu sem pensar em voar. Naquele sábado, entrei pela primeira vez. Eu estava com roupa simples, calça jeans, blusa branca sem nada de especial, tênis.
cabelo preso num rabo de cavalo, sem maquiagem além do batom nude que era quase invisível. Eu parecia exatamente o que eu era, uma mulher do interior que não tinha o costume de frequentar lugares assim. O showroom era lindo. Carros novos espalhados no espaço enorme, todos brilhando sob as luzes do teto como se fossem obras de arte. Cheiro de novo, aquele cheiro específico de borracha e plástico e promessa que tem só em concessionária. Musiquinha suave no fundo. Vendedores conversando com clientes em voz baixa e profissional. Eu me senti intrusa. Dei 2 passos para dentro e fiquei parada sem saber bem o que fazer. Não tinha nenhuma plaquinha escrita: "Mulher sem dinheiro vai embora", mas aquela sensação estava toda dentro de mim. "Bom dia, senhora. Posso ajudar?" Eu me virei. Um homem de cabelos completamente brancos, sorriso aberto, olhos tranquilos, crachá escrito Jorge no bolso do terno cinza. 58 anos, eu calculei depois. 30 anos vendendo carro. A experiência estava nas mãos, na postura, na forma como ele me olhava sem nenhuma avaliação visível. Só a presença de quem está genuinamente disponível para ajudar. Eu só vim olhar. Eu disse isso com aquela voz de desculpa automática. Seu Jorge sorriu mais. Olhar é de graça. Vem, eu te mostro o que a gente tem. Ele não esperou minha resposta. Começou a caminhar e eu fui atrás, sentindo que talvez eu tivesse direito de estar ali afinal. Ele me mostrou o Fit, o City, o Civic. Me explicou cada um com paciência, sem pressa, sem aquele tom de superioridade que alguns vendedores têm quando percebem que o cliente não é o maior comprador do dia. Ele me tratou como cliente de verdade, com atenção de verdade. E então eu vi o HR-V, branco, completo, 2024. Estava no centro do showroom, com aquelas linhas largas e seguras, maior que os outros, com aquela presença de carro que foi feito para a mulher que tem destino certo. Eu parei na frente dele sem perceber que tinha parado. Coloquei a mão no capô, o metal frio e liso sob os meus dedos. Gostou desse? Muito. Minha voz saiu diferente, mais suave, como quem confessa algo. Quanto custa? 145 mil dai, mas a gente parcela em até 60 meses. Vamos sentar, ver as condições que cabem no seu bolso. É muito caro para mim. Eu disse isso automaticamente. Aquela frase que eu carregava há anos. Seu Jorge abriu a boca para responder. E então a porta do showroom abriu. E o meu sangue gelou. Marcos entrou com aquele andar de quem é dono de qualquer lugar onde coloca o pé. O terno de sábado. Ele sempre usava terno mesmo nos fins de semana, porque achava que era assim que um empresário devia aparecer. Os óculos escuros, que ele não tirou mesmo, estando dentro de um espaço fechado. O celular na mão. E aquela expressão. Eu a conhecia como conheço meu próprio nome. Raiva controlada, presa atrás de uma frieza calculada, prestes a explodir no momento certo. Ele tinha rastreado meu celular. Eu descobri depois que ele tinha um aplicativo instalado há meses, sem eu saber. Ele sabia onde eu estava o tempo todo. Sempre soube. Ele veio em linha reta na minha direção, sem hesitar, sem olhar para os lados. O salto dos sapatos dele ecoava no piso do showroom com aquela regularidade de quem não tem pressa porque sabe que vai chegar. Seu Jorge ficou parado ao lado de mim e eu senti meu corpo fazer aquela coisa automática que anos de convivência com o homem controlador ensinam. Encolher, ficar menor, preparar para absorver. Débora. A voz dele era gelo. Uma única palavra, 2 sílabas, e eu senti tudo que elas carregavam. Você me desobedeceu. Você vai pagar por isso. Marcos, eu só vim olhar. Eu detestei como minha voz saiu. Pequena, assustada. A voz de uma mulher que aprendeu a se justificar. Ele olhou para seu Jorge com aquela expressão de quem olha para um obstáculo menor,
como se o vendedor fosse um detalhe inconveniente no cenário. Ela tá te fazendo perder tempo. A voz saiu direta, sem nenhum protocolo de educação, sem nem fingir que o seu Jorge merecia ser tratado como gente. Ela não vai comprar nada. Seu Jorge ficou quieto por um segundo. Eu vi algo passar pelos olhos dele. Desconforto, avaliação, a leitura rápida de alguém que já viu muita coisa em 30 anos de profissão e está decidindo o que fazer com o que está vendo agora. Senhor, não é perda de tempo. A senhora é muito bem-vinda aqui. Ela não tem dinheiro. Marcos falou por cima do seu Jorge como se ele não tivesse falado nada, como se as palavras do vendedor fossem ruído de fundo. Ela não trabalha. Ela não faz nada. A última palavra. Nada. Dita com tanta convicção, tanta naturalidade, que ele realmente acreditava nisso. Mas o nada ainda estava ecoando quando ele continuou, e a voz subiu. E o que veio a seguir não foi mais calculado nem controlado. Foi aquele tipo de raiva que estoura quando um homem que sempre teve o controle de tudo percebe que alguém, por alguns minutos, ousou existir fora do espaço que ele delimitou. Você não precisa de carro. Pra quê? Você não faz nada! O grito reverberou pelo showroom inteiro. Não foi um grito para mim. Foi um grito para o mundo. Para todo aquele espaço cheio de estranhos que agora, queiram ou não, estavam assistindo. Era o tipo de grito que não tem vergonha, porque quem grita acredita que tem razão absoluta, que está simplesmente corrigindo um erro na frente de testemunhas que deveriam concordar. Cabeças viraram. Uma vendedora que estava do outro lado do showroom parou de digitar e ficou imóvel. Um casal que olhava um Civic se afastou levemente um do outro. Aquele recuo instintivo de quem testemunha algo que não queria ver e não sabe bem para onde olhar. Um senhor mais velho, que esperava num banco perto da entrada, levantou os olhos do celular e não os abaixou mais. Você fica em casa o dia inteiro. Fazendo o quê? Marcos deu um passo à frente, a voz ainda alta, os braços se abrindo no gesto de quem apresenta uma evidência irrefutável. Nada! Absolutamente nada! Eu saio 6 da manhã, volto 11 da noite, trabalho feito um condenado por essa família, e você quer aparecer aqui, numa concessionária, para gastar meu dinheiro num carro de 145 mil? Com que coragem, Débora! Cada palavra chegava como tapa. Não porque eram novas, mas porque eram antigas. Porque eu tinha ouvido versões delas por 16 anos, mas sempre dentro de casa, sempre com a porta fechada, sempre num espaço que era só nosso. Agora eram públicas. Agora tinham plateia. E de alguma forma, ser humilhada na frente de estranhos era diferente de ser humilhada na sala de casa. Era mais real. Era impossível de ignorar, de normalizar, de guardar para dentro. Lágrimas vieram. Eu odiei mim mesma por elas, mas vieram. Não de fraqueza, de exaustão. De 16 anos de exaustão chegando ao mesmo tempo num espaço público cheio de estranhos que não tinham pedido para presenciar o que estava acontecendo, mas agora não tinham como não ver. Marcos, por favor. Não aqui. Eu falei baixinho, a voz saindo como um fio, uma súplica sem força, porque eu sabia que súplica nunca tinha funcionado com ele, e mesmo assim era o único idioma que eu tinha naquele momento. Aqui sim! Ele deu outro passo à frente, diminuindo a distância entre nós, abaixando a voz para algo mais cortante que um grito. Aquela intensidade específica de quem quer que só você ouça, mas faz questão de que todos vejam. Aqui sim, para todo mundo ver que tipo de mulher você é. Você sabe o que você é, Débora? Você é uma aproveitadora, uma gastadeira. Fica em casa que eu pago, cuido de tudo, ponho comida na mesa e a sua contribuição é aparecer numa concessionária para sonhar com um carro que você não tem direito de ter. Ele gesticulava com o celular na mão.
a aliança de ouro reluzindo sob as luzes do showroom com uma ironia que eu nunca ia esquecer. Com o dinheiro de quem você acha que ia pagar isso? Com o meu. Como sempre. Como tudo. Porque você não faz nada. Nunca fez nada. E mesmo assim, acha que merece tudo. Seu Jorge se moveu levemente na minha direção. Não muito. Só o suficiente para ficar um pouco mais perto de mim do que de Marcos. Senhor, eu preciso pedir que o senhor baixe a voz. Esse é um espaço comercial e há outros clientes. Cala a boca! Marcos virou para ele com aquela ferocidade repentina, o rosto vermelho, os olhos estreitados. Isso é entre eu e minha mulher. Você não foi chamado, você não tem nada a ver com isso, então fecha a boca e some. Seu Jorge ficou quieto, me olhou por um segundo. E naquele olhar velho, cansado, construído em 30 anos de observar gente, eu vi algo que demorei um momento para identificar. Não pena, determinação. Com licença, eu já volto. Ele girou nos calcanhares com uma firmeza que surpreendeu e foi para o fundo da loja sem correr, sem hesitar, com aquele passo de quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Marcos olhou para ele ir e voltou para mim com a expressão de quem acabou de resolver um problema menor. Vamos embora agora. Ele pegou meu braço, não com violência física, mas com aquela firmeza de posse que era mais sufocante que violência, aquela pressão que diz: você é minha propriedade e propriedade não tem vontade. E nunca mais me faça passar uma vergonha dessas, entendeu? Eu estava prestes a ir. Meu corpo já estava começando a se mover na direção da porta. Como sempre. E então, seu Jorge voltou. Mas não estava sozinho. O homem que vinha ao lado dele era diferente de tudo que eu estava esperando ver naquele momento. 36 anos, talvez. Alto, quase 1,90 m. Ombros que preenchiam o terno de um jeito que só acontece quando o corpo por baixo foi construído com propósito, com disciplina, com anos de dedicação a algo que exige mais do que academia. Cabelo escuro, curto, maxilar quadrado com a barba bem aparada, mãos grandes, relaxadas ao lado do corpo, não tensas, não prontas para nada, apenas presentes. Mas o que me chamou a atenção primeiro não foi o físico, foi a postura. Aquela postura específica de quem nunca precisou se provar para ninguém, porque sabe exatamente o que é, e esse saber é suficiente. Rafael, filho do dono da concessionária, gerente geral, ex-atleta de jiu-jitsu, faixa preta, campeão estadual. Eu não sabia nada disso naquele momento. Só sabia que ele caminhava nessa direção com passos medidos, sem pressa, sem nenhuma urgência visível, e que havia algo na expressão dele, não raiva, algo mais frio, mais deliberado, mais calculado do que raiva alguma vez pode ser, que fez Marcos soltar meu braço. Rafael parou a 1 metro de distância. Olhou para Marcos uma vez. Uma única vez. Um olhar de avaliação rápida, clínica, que não demorou mais que 2 segundos e que eu imaginei ser exatamente o olhar que ele usava antes de uma competição quando estava medindo o oponente. Depois, olhou para mim. Senhora, qual é o seu nome? A voz dele era baixa, firme, sem nenhuma afetação de gerente tentando parecer simpático, sem o sorrisinho de serviço ao cliente, sem nada de artificial. Débora. Minha voz saiu quebrada. Débora. Ele repetiu meu nome como se estivesse gravando, como se a sílaba importasse. Eu sou o Rafael, gerente aqui da loja. Eu ouvi o que aconteceu. Uma pausa breve, de meio segundo, que parecia mais longa. E eu quero que a senhora saiba que a senhora é completamente bem-vinda aqui, do jeito que a senhora quiser, pelo tempo que a senhora quiser. Marcos bufou ao meu lado. Aquele bufo específico de quem está prestes a explodir, mas ainda está calculando se vale a pena. Olha aqui, eu não sei quem você é, mas...
Rafael levantou a mão. Uma mão só. Gesto simples, sem esforço, sem dramaticidade nenhuma. E Marcos parou. Eu quase não acreditei. Talvez por instinto animal. Talvez porque havia algo naquele gesto, naquela economia total de movimento, que dizia mais que qualquer palavra poderia dizer. Mas Marcos parou, no meio da frase, como se alguém tivesse apertado um botão que ele não sabia que existia. Eu não estou falando com o senhor. Rafael não olhou para Marcos enquanto dizia isso. Manteve os olhos em mim, completamente em mim. Tô falando com ela. Aquilo era tão fora da minha experiência que eu quase não processei. 16 anos. 16 anos inteiros sem que ninguém, nenhuma pessoa sequer, tivesse dito para o Marcos que não estava falando com ele. Que havia alguém mais importante na sala. Que ele podia esperar. Débora. Rafael continuou, a voz no mesmo tom baixo e firme. Qual carro a senhora gostou? Eu pisei. O HRV, aquele ali, branco, mas eu não posso. Ele já estava caminhando. Deu 5 passos até o HRV branco no centro do showroom. Abriu a caixinha de chaves que ficava fixada discretamente no suporte ao lado do carro. Pegou a chave. Aquela chave de HRV, com o logo da Honda, com o controle remoto preso no argola, e voltou até mim com aqueles mesmos passos medidos. Parou na minha frente. Abriu a mão e colocou a chave na minha mão. Eu olhei para ela, depois para ele, depois para ela de novo. O metal era frio e real e impossível de ignorar contra a palma da minha mão. Como se meu cérebro precisasse de mais tempo que meus olhos para processar o que estava acontecendo. Esse carro é seu, Débora. O showroom inteiro ouviu. Não porque ele gritou, porque ele falou com aquela clareza de quem não tem nenhuma dúvida sobre o que está dizendo. E clareza assim atravessa espaço sem precisar de volume. Marcos explodiu. Ela não tem dinheiro. A voz dele saiu alta, áspera, carregada de tudo o que ele estava sentindo. Humilhação, desconcerto, a sensação insuportável de estar num espaço que ele não controlava. Rafael finalmente olhou para Marcos. E o sorriso que apareceu no rosto dele era a coisa mais perigosa que eu já vi na minha vida. Não de ameaça, não de provocação. Um sorriso absolutamente calmo, sem nenhuma raiva visível, sem nenhuma tensão no rosto. Só aquela certeza tranquila e total de quem está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, e não tem nenhuma dúvida sobre nenhum dos dois. Não tem problema. Rafael disse isso com uma leveza que contrastava com cada palavra que vinha antes, como quem comenta o tempo, como quem observa algo óbvio. Para uma mulher que aguenta um homem como o senhor, esse carro é presente da casa. Silêncio. Um silêncio diferente de qualquer silêncio que eu tinha experimentado antes. Denso. Pesado. O tipo de silêncio que acontece quando algo foi dito que não pode ser desfeito, quando uma realidade foi nomeada em voz alta no meio de um espaço público, e agora existe de um jeito que não existia um segundo antes. O casal do Civic tinha parado completamente. A mulher estava com a mão na boca. A vendedora tinha se levantado da mesa. O senhor mais velho do banco de espera estava completamente imóvel. Seu Jorge estava de pé com os braços cruzados, os olhos brilhando com algo que eu levei 1 segundo para identificar como satisfação. A satisfação específica de quem foi buscar a pessoa certa e encontrou. Marcos ficou branco. Vi a cor sair do rosto dele como água escoando. Depois, o branco virou vermelho. Depois, o vermelho virou aquela cor específica de roxo que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. A cor de um homem que está processando uma humilhação pública que não tem saída. Você tá maluco? A voz de Marcos saiu diferente. Não mais o grito controlado de antes, mas algo mais agudo, mais desorientado, como se o roteiro que ele tinha na cabeça tivesse sumido e ele não soubesse mais qual fala
vinha a seguir. Você vai dar um carro de 145 mil de graça? Que tipo de idiota faz uma coisa dessas? Vou. Rafael nem piscou. Por quê? Marcos deu um passo à frente, o peito inchando com aquela respiração de antes da explosão que eu conhecia tão bem, as mãos se fechando e abrindo ao lado do corpo. Que motivo você tem para se meter entre um homem e a mulher dele? Que direito você acha que tem? Rafael ficou quieto por um momento. Quando respondeu, a voz tinha uma qualidade diferente, ainda firme, mas com algo dentro dela que não estava lá antes. Algo real, algo que tinha sido guardado por muito tempo e estava sendo trazido à superfície com cuidado. Porque eu posso e porque eu quero. Uma pausa. E porque a minha mãe passou por isso durante 20 anos. Marcos abriu a boca. Rafael continuou, sem deixar espaço. Meu pai era igual ao senhor, controlador. Não deixava ela ter nada no nome dela. Dizia que ela não valia nada sem ele, que tudo era construção dele, que ela não fazia nada. A voz estava baixa, mas clara. Cada palavra chegava inteira. Quando eu tinha 15 anos, eu vi meu pai gritando com ela num supermercado, igual ao que o senhor fez aqui hoje. Palavra por palavra, quase. Ela travou, ela chorou, e ninguém fez absolutamente nada. As pessoas desviaram o olhar, foram para o outro corredor, fingiram não ter visto. Ele respirou. Eu fiquei com aquilo para sempre, com a sensação de que aquele momento podia ter sido completamente diferente se uma única pessoa tivesse feito algo. Rafael olhou para mim. Hoje eu era aquela pessoa, e eu tinha como fazer algo. Então fez. Marcos não aguentou. Eu vi o momento exato. Vi nos olhos. Aquela luz vermelha que eu aprendi a reconhecer em 16 anos como o sinal de que algo ia explodir. E que naquele dia, pela primeira vez na minha vida, não me fez encolher. Pelo contrário, eu fiquei parada, de pé, com a chave na mão. Você não vai dar nada para ela! Os braços foram para frente. Ele empurrou Rafael no peito com toda a força que tinha, com toda a raiva e a humilhação e a impotência de ver o mundo que ele controlava escorrendo pelos dedos num único sábado de novembro numa concessionária que ele nunca deveria ter entrado. Rafael deu um passo para trás, só um, e sorriu. Aquele mesmo sorriso calmo e perigoso. Marcos avançou de novo, dessa vez com mais agressividade, o braço subindo. O que aconteceu nos próximos 4 segundos foi tão rápido e tão preciso que a maioria das pessoas no showroom não processou o que tinha acontecido até já ter acontecido. Rafael não recuou, não gritou, não ameaçou, não fez absolutamente nenhum movimento desnecessário. Pegou o braço de Marcos no ar com uma mão, torceu. Usou o momentum do próprio avanço de Marcos contra ele, aquela física básica de jiu-jitsu que diz que a força do oponente é sua aliada se você souber usá-la. Um movimento de quadril, um desequilíbrio calculado. Marcos caiu de bruços no chão do showroom. O som foi sólido e definitivo. O tipo de som que não tem interpretação possível além da que é. Rafael desceu com ele. Colocou o joelho nas costas com uma pressão exata, suficiente para imobilizar, calibrada para não machucar além do necessário. Pegou os 2 braços de Marcos e os manteve cruzados atrás das costas, com uma firmeza que não deixava espaço para movimento. Marcos estava de cara no chão frio do showroom, no mesmo chão que os carros brilhantes ficavam expostos, no mesmo chão que clientes andavam com calma. No mesmo chão que 1 segundo atrás ele tinha cruzado com aquele passo de dono do mundo. Me solta! A voz de Marcos saiu diferente do chão, abafada, desorientada, carregada de uma raiva que estava começando a se misturar com medo. Você tá louco? Me solta agora! O senhor me agrediu. A voz de Rafael saiu completamente calma. Não satisfeita.
não raivosa, calma, na minha loja, na frente de todas essas testemunhas. Uma pausa de 1 segundo. O senhor vai ficar exatamente nessa posição até a polícia chegar. Polícia? Marcos tentou se mover e Rafael ajustou a pressão apenas o suficiente. Você não vai chamar polícia. Você sabe quem eu sou? Eu tenho advogado. Eu vou processar você e essa concessionária até não sobrar nada. Você vai me pagar. Seu Jorge, Rafael não elevou a voz nem 1 milímetro. Você pode chamar a polícia, por favor? Seu Jorge já estava com o celular na mão. Já tô ligando. Eu fiquei parada, completamente parada, com a chave do HRV fechada na minha mão. Olhando para o homem que me controlou por 16 anos imobilizado no chão frio de um showroom, de bruços, gritando ameaças que não tinham destinatário disposto a recebê-las. E dentro de mim, ao mesmo tempo, 2 sentimentos que eu nunca tinha sentido juntos antes: horror e libertação, vergonha e alívio, dor e algo que levou um momento para reconhecer como começo. Marcos ficou naquela posição por 12 minutos. Eu contei. Sem querer contar, fui contando. 12 minutos com o joelho de Rafael nas costas, os braços imobilizados, o rosto voltado para o chão. Ele gritou e ameaçou pelos primeiros 5. Depois foi ficando mais quieto. Acho que percebeu que cada palavra era mais cena gravada, mais testemunha, mais evidência. Porque as câmeras dos celulares tinham aparecido. Não todas de forma ostensiva. Alguns clientes eram discretos. A tela baixa, o ângulo casual. Outros nem tentaram disfarçar. O casal do Civic gravava abertamente. A mulher com a mão na boca de antes agora tinha o celular apontado com uma expressão de quem sabe que está documentando algo que importa. 4 minutos e 37 segundos. Alguém capturou tudo, desde o primeiro grito de Marcos até o momento que a polícia levou ele pela porta. E esse alguém, algumas horas depois, ia postar num perfil anônimo num aplicativo de vídeos. E em 72 horas ia ter 2 milhões de visualizações. Mas eu não sabia disso ainda. Eu só sabia que estava de pé, com a chave na mão. Quando os 2 policiais chegaram, um homem, uma mulher, ambos de farda. Rafael se levantou com calma, ajustou o terno e ficou de pé ao lado de Marcos, que agora estava sentado no chão, com a expressão de quem finalmente entendeu que não há saída elegante para essa situação. Rafael explicou. Seu Jorge explicou. 2 vendedores que tinham visto tudo desde o começo explicaram. A policial feminina anotava num bloco com letra pequena e organizada, sem pressa, sem expressão que desse qualquer indicação do que ela estava pensando. Marcos tentou se defender. Ele me provocou. Ficou dando carro para minha mulher sem minha autorização, me desrespeitando na frente de todo mundo. A policial olhou para mim. Senhora, o gerente assediou a senhora? Não. Eu disse isso com uma firmeza que surpreendeu até mim. Ele foi gentil comigo. Me deu um presente. Presente de quê? Um carro. A policial olhou para o Rafael. O senhor deu um carro para ela? Dei. Por quê? Porque o marido dela a humilhou na minha loja na frente de várias testemunhas. E eu quis fazer algo. A policial olhou para o Marcos. E no rosto dela eu não vi simpatia. Senhor, o senhor agrediu fisicamente o gerente desse estabelecimento na frente de múltiplas testemunhas. O senhor está preso por agressão. Você não pode fazer isso. Marcos tentou se levantar e o policial masculino colocou a mão no ombro dele com firmeza. Você sabe quem eu sou? Eu vou ligar para o meu advogado. Isso é um absurdo. O senhor vai ter direito a uma ligação na delegacia. A policial começou a abrir as algemas com aquela eficiência de quem já fez isso milhares de vezes. Mas agora, o senhor vai comigo. As algemas fecharam com um estalo seco.
Marcos foi levantado pelos 2 policiais, um de cada lado, e conduzido pela porta do showroom com aquele passo desorientado de quem ainda está tentando entender como chegou aqui, como o sábado que começou com pôquer com os amigos chegou a isso. Do lado de fora, a viatura estava parada com a porta traseira aberta. Antes de entrar, Marcos virou, olhou para mim, e eu segurei o olhar dele, sem desviar, sem me encolher. Sem aquela urgência automática de fazer ele se sentir melhor, de suavizar, de encontrar alguma forma de absorver o que estava acontecendo para que ele sofresse menos. Eu o olhei, de pé, com a chave na mão, sem chorar mais. A porta da viatura fechou e o carro saiu. Quando a viatura dobrou a esquina e sumiu de vista, o showroom ficou naquele silêncio específico de depois de tempestade. Aquela quietude que não é paz, é exaustão. É o ar se reorganizando depois de ter sido sacudido. Rafael foi até mim. De perto, sem a adrenalina do confronto, ele parecia mais humano. Os olhos tinham aquela tonalidade de quem carrega algo que nem sempre consegue pousar em lugar nenhum. Débora, você tá bem? Eu pensei na resposta. De verdade pensei. Eu não sei ainda. Ele assentiu, como se isso fosse uma resposta completamente razoável, como se fosse exatamente o que ele esperava ouvir. Vem, senta um pouco. Bebe uma água. Ele me levou para um escritório nos fundos, simples, funcional, com uma mesa grande e umas plantas no canto que alguém claramente regava com cuidado. Seu Jorge foi junto, fechando a porta atrás de nós com aquela delicadeza de quem sabe quando é hora de criar um espaço protegido do resto do mundo. Rafael me colocou um copo d'água na frente. Eu bebi metade de uma vez. Seu Jorge ficou de pé perto da porta, os braços cruzados, aquele sorriso tranquilo que ele não tinha deixado cair nem nos piores momentos lá fora. Senhora, eu já vendi carro para muita gente em 30 anos de profissão. Ele disse baixinho, com aquela voz de quem faz uma afirmação que foi construída ao longo de décadas. Mas o que esse homem fez com a senhora hoje foi a pior cena que eu já vi nesse showroom. Eu estou acostumada. As palavras saíram antes que eu pensasse, automáticas. Aquele reflexo de mulher que passa tanto tempo normalizando que normalizar vira instinto. Ninguém deveria se acostumar com isso. Ele disse isso com uma seriedade tão direta, tão sem rodeio, que eu não consegui responder. Ficou quieto depois. Deixou o silêncio trabalhar. Rafael se sentou do outro lado da mesa. Me olhou com aquela atenção direta que eu já tinha notado lá fora. Aquela forma de olhar que não desvia nem quando o que está vendo é difícil. Débora, eu preciso te contar uma coisa sobre por que eu fiz o que fiz. Você já contou. Sua mãe tem mais. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa. Quando eu tinha 15 anos, eu vi meu pai gritar com minha mãe num supermercado, igual ao que aconteceu aqui hoje. Palavra por palavra, quase. Ela chorou, travou. Eu estava do lado, 15 anos, sem saber o que fazer. E ninguém ao redor fez absolutamente nada. Pessoas desviaram o olhar, foram para o outro corredor. Fingiram não ter visto. Uma pausa. Eu fiquei com aquilo para sempre, com a sensação de que aquele momento podia ter sido diferente se uma pessoa, tivesse feito algo. Ele olhou para mim. Hoje eu era aquela pessoa, e eu tinha como fazer algo. Então eu fiz. Eu fiquei em silêncio, e então, sem planejar, eu disse a verdade. Ninguém nunca me defendeu. Em 16 anos. As palavras saíram tão simples que pareciam pequenas demais para o peso que carregavam. Rafael assentiu, devagar. Eu sei. Uma pausa. Mas alguém devia ter feito. Com as mãos ainda levemente tremendo, eu peguei o celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, com aquele instinto de mãe que sente antes de saber. Filha? O que foi? Você tá chorando? Mãe, aconteceu uma coisa.
Eu contei tudo. Enquanto falava, eu ouvia minha própria voz descrevendo os eventos como se fossem de outra pessoa. A concessionária, Marcos gritando, o gerente, a chave, a prisão, e só no final percebi que estava falando em voz firme, sem tremer. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo depois que eu parei. 30 segundos que pareceram 3 horas. Depois, filha, você escuta a mim. A voz dela tinha aquela qualidade específica que ela guardava para momentos que precisavam atravessar qualquer coisa. Pega esse carro, pega as crianças e vem para minha casa, agora. Mas, mãe, agora. Você ouviu o que eu disse. Você não volta para casa com ele. Não hoje. Não amanhã. Nunca mais. Eu respirei fundo. Tá bom, mãe. Não tá bom ainda, mas vai ficar. Rafael me ofereceu um motorista da concessionária para ir comigo buscar as crianças. Por precaução, ele disse. Eu aceitei. Gustavo e Isabela estavam na casa de um amigo do Gustavo quando cheguei no HRV branco que eles nunca tinham visto. Gustavo, 14 anos, olhos espertos de quem já entende mais do que deveria, abriu a porta do carro e ficou olhando. Mãe, que carro é esse? É meu. Eu disse isso e foi a primeira vez em 16 anos que essa combinação de palavras, é meu, saiu do meu peito sem pedir licença para ninguém. Isabela entrou no banco de trás sem questionar, como crianças de 11 anos fazem quando sentem que algo maior está acontecendo e instintivamente confiam na mãe para navegar. Gustavo ficou 1 segundo a mais no canto da porta. Mãe, o que aconteceu? A gente vai conversar, mas não agora. Agora a gente vai para casa da vovó. E o papai? O papai não vai estar lá. Ele me olhou por 3 segundos. Assentiu. Entrou no carro. Crianças percebem quando é sério. Minha mãe estava na porta quando cheguei. Pequena, cabelos brancos que ela nunca quis pintar, avental amarelo com uma florzinha vermelha no bolso que eu conheço desde criança. Ela desceu os 2 degraus da soleira antes de eu sair do carro e me abraçou ali mesmo, no meio da calçada, com aquele abraço de mãe que não precisa de palavras, porque já diz tudo que as palavras não alcançam. Ficamos assim por 5 minutos. Quando ela finalmente me soltou, segurou meu rosto nas 2 mãos, aquelas mãos pequenas e calejadas, que lavaram a roupa dos outros para garantir a minha, que me deram de comer quando não sobrava nada para ela, e me olhou nos olhos. Filha, eu sempre soube que esse homem não prestava. A voz dela era baixa, carregada de algo que levou um momento para reconhecer como culpa. Mas eu tinha medo de falar, medo de você ficar brava comigo, de se afastar, medo de errar. Eu entendo, mãe. Não entende ainda, mas vai entender quando seus filhos crescerem. Ela apertou meu rosto levemente. Você não volta para ele. Promete. Eu prometo. E foi diferente de todas as outras promessas que eu tinha feito nos últimos 16 anos, porque essas tinham sido feitas para calar alguém, para manter a paz, para sobreviver mais um dia. Essa foi feita para mim. Essa foi real. Marcos pagou fiança e saiu da delegacia naquela mesma noite. Meu celular começou a vibrar às 22h47. Uma chamada. 2, 5, 10. Eu deitei o celular virado para baixo na mesa da cozinha da minha mãe e fui tomar banho. Quando voltei, eram 47 chamadas perdidas. Depois, as mensagens. Eu li todas. Não para me punir, para guardar. Débora, volta para casa agora. Você vai me pagar por isso. Eu vou tirar as crianças de você. Vou provar que você é louca. Você não é ninguém sem mim. Você não tem nada. Eu construí tudo. Você não fez nada. Li cada uma com aquela estranha clareza de quem finalmente vê as coisas pelo que são, não pela versão que o medo distorce, pelo que eram. As palavras de um homem com medo.
Um homem que só sabia existir quando controlava. Um homem que sentia o chão escapando e reagia da única forma que sabia, ameaçando. Porque ameaçar era tudo que ele tinha. Bloqueei o número e coloquei o celular para carregar. Deitei na cama da casa da minha mãe, no mesmo quarto onde eu tinha dormido criança, com as estrelas de plástico coladas no teto que ela nunca arrancou. Gustavo e Isabela dormiam no quarto ao lado. Eu fechei os olhos e dormi. De verdade dormi. O tipo de sono que a gente não sabe que estava perdendo até que volta. Na manhã seguinte, eu procurei uma advogada. Encontrei a doutora Fernanda através de uma recomendação que minha prima tinha feito anos antes. Liguei às 8 da manhã. Ela atendeu às 9. O escritório dela era sóbrio, funcional, com aquelas estantes cheias de livros que as advogadas de família sempre têm. Ela me ouviu sem interromper durante 40 minutos. Quando eu parei, ficou em silêncio por um momento. Reviu as anotações. Débora, você tem um caso fortíssimo. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Violência psicológica é crime no Brasil. A Lei Maria da Penha é clara. Controle financeiro, isolamento social, humilhações sistemáticas, rastreamento do celular sem consentimento. Tudo isso configura violência. Eu tenho chance? Você tem mais que chance. Você tem certeza. Ela me olhou com aquela seriedade profissional que de algum jeito era reconfortante. Com as testemunhas da concessionária, as mensagens ameaçadoras de ontem à noite, o histórico que você acabou de me descrever, você ganha. Ganha o que exatamente? Guarda dos filhos, pensão alimentícia e metade dos bens. Metade dos bens. Eu franzi a testa. Mas tudo está no nome dele. A casa, os carros, a empresa. Não importa o nome no registro. Ela inclinou levemente a cabeça. Vocês são casados em regime de comunhão parcial de bens. Tudo que foi adquirido durante o casamento é de vocês dois, independente de cujo nome está no papel. A casa, as filiais, os carros, a conta bancária, o faturamento da empresa, metade é seu, por direito. Sempre foi. Metade. De um patrimônio que eu nem conhecia o tamanho real. Débora, sua parte pode facilmente superar 2 milhões de reais. Ela disse isso com a calma de quem apresenta um fato. Mais pensão pelos filhos. Mais pensão para você por 5 anos. 2 milhões. Por 16 anos de invisibilidade. Por 16 anos de você não faz nada. Eu fiz muita coisa. Só ninguém tinha botado o número certo nela até agora. A doutora Fernanda entrou com medida protetiva naquela mesma semana. Rápido, eficiente, com toda a documentação necessária, cópia do boletim de ocorrência, prints das mensagens ameaçadoras, declarações das testemunhas da concessionária. A medida saiu em 48 horas. Marcos não podia se aproximar de mim, das crianças ou da casa da minha mãe a menos de 300 metros. Descumprimento resultava em prisão imediata. Ele descumpriu no 3º dia. Apareceu na porta da minha mãe às 8 da noite, gritando meu nome do lado de fora com aquela voz que ele reservava para quando queria que todo o quarteirão soubesse que estava com raiva. Eu liguei para a polícia. Eles chegaram em 8 minutos. Marcos foi levado de novo. Dessa vez ficou 5 dias preso. E quando ele saiu, alguma coisa tinha mudado no mundo ao redor dele. Não nele. Nele, nada mudava. Mas a história tinha se espalhado por Ribeirão Preto. E o vídeo tinha chegado em todo lugar. Carolina me mandou o link. Eu assisti uma vez. Só uma. Ver aqueles 4 minutos de fora foi diferente de vivê-los por dentro. Por dentro, eu tinha me sentido pequena, envergonhada, dissolvida. De fora, eu vi o que todo mundo viu. Um homem adulto, rico, bem vestido, gritando com uma mulher de roupa simples que não fez nada senão olhar um carro. E um homem mais jovem que interveio.
E o resultado? Em 72 horas, 2 milhões de visualizações. E os comentários. E a loja começando a sentir. Em 2 meses, o faturamento tinha caído 40%. 2 filiais fecharam. 23 funcionários foram demitidos. O processo de divórcio foi longo. 6 meses. A juíza que pegou o caso era mulher. Tinha visto o vídeo. Tinha a lei do seu lado. Resultado final. Guarda das crianças. Minha, unilateral, com visitas do pai supervisionadas por 12 meses. Pensão pelos filhos, 8.000 reais por mês. Pensão para mim, 5.000 reais por mês por 5 anos. Casa, vendida, divisão de 50%. Participação na empresa, avaliada em 4 milhões. Minha parte, 2 milhões. Eu saí do casamento milionária. Ele saiu destruído. Não por vingança, por consequência. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. 1 mês depois do divórcio ser finalizado, meu celular tocou num número que eu não conhecia. Atendi por reflexo. Débora, é o Rafael, da concessionária. Eu fiquei parada por um segundo. Depois senti alguma coisa relaxar no peito. Rafael, oi. Eu queria saber como você tá. Uma pausa. Se não for invasão. Não é. Eu me sentei na mesa da cozinha da casa que eu tinha acabado de comprar. Pequena, minha, com o quintal que as crianças adoraram desde o primeiro dia. Tô bem, muito bem, graças a você. Não foi só eu. Foi a situação toda. Não, foi você que escolheu fazer o que fez. Isso importa. Um silêncio confortável. Eu queria te convidar para um café, se você quiser. Sem pressão nenhuma. Eu pensei. 3 segundos. Quero. O café durou 3 horas. Num lugar pequeno no centro, com café coado de verdade e mesas de madeira antiga. Ele falou sobre a concessionária, sobre o filho de 8 anos que via toda semana sem falta, sobre o casamento que acabou porque ele trabalhava demais e não estava presente. Pelo menos você reconhece, eu disse. Reconheço. E aprendi que reconhecer sem mudar não serve para nada. Ele me olhou. Eu mudei. Eu acreditei nele. Não da forma ingênua que eu tinha acreditado em Marcos 20 anos atrás. Da forma adulta, cuidadosa, de quem sabe que acreditar é um ato de coragem, não de ingenuidade. Nos meses seguintes, a gente se viu como amigos. Café, almoço, cinema. Ele conheceu Gustavo e Isabela. Isabela perguntou no terceiro encontro se o Rafael era o namorado da mãe com aquela direteza de criança de 11 anos. Eu disse que eram amigos. Ela disse, com uma entonação que claramente significava que discordava. Quando a gente se beijou, 6 meses depois, foi exatamente como eu tinha imaginado que deveria ser. Natural, certo, sem o peso de precisar que desse certo porque as alternativas eram piores, como coisa que chegou na hora que tinha que chegar. Marcos perdeu quase tudo. A loja principal ainda funciona, fatura 30% do que faturava. Ele mora num apartamento de 2 quartos, numa rua que não é o bairro que ele escolheu quando achava que era o maior. Dirige um carro popular que comprou usado. Vê as crianças a cada 15 dias, quando não cancela. Gustavo veio até mim numa tarde depois de voltar de um final de semana com o pai. Mãe, o papai passou o sábado inteiro falando mal de você. Ele disse isso sem raiva, com aquela exaustão precoce de adolescente que já viu coisas demais. Sobre o divórcio, sobre o dinheiro. E você? Eu ouvi, porque ele é meu pai, mas eu sei o que aconteceu. Uma pausa. Eu vi o vídeo, mãe. Todo mundo viu. Ele é seu pai, Gustavo, com tudo que isso significa. Eu sei, mas ele fez escolhas. Não é minha responsabilidade fazer essas escolhas desaparecerem. 15 anos, e mais sábio que muita gente adulta. Hoje tenho 40 anos.
Moro numa casa que escolhi, num bairro que gosto, com um quintal onde Isabela planta tomates que ela rega com uma dedicação que me enternece. Gustavo tem o quarto que sempre quis, com aquelas prateleiras de livros que ele passou meses organizando. Abri uma loja de decoração, pequena, minha, com o meu nome na fachada, meu CPF no CNPJ, minha decisão em cada produto na vitrine, faturando o suficiente para eu saber que se tudo desaparecer amanhã, eu me viro. Esse saber que eu me viro é a coisa mais valiosa que eu tenho. Dirijo o HR-V branco todos os dias. Rafael já ofereceu trocar por um mais novo, mais de uma vez. Débora, esse carro tem 2 anos. Você quer um 0? Não. Por que não? Eu fico em silêncio por um segundo. Não porque não sei a resposta. Porque a resposta é grande demais para caber fácil numa frase. Porque esse carro representa o dia que eu parei. Eu olho para as chaves. Parei de aceitar. Parei de me diminuir. Parei de acreditar que eu não fazia nada. Eu vou dirigir ele até a última peça parar de funcionar. Rafael sorriu. Aquele sorriso pequeno, mas inteiro. Então a gente cuida bem dele. A gente cuida do carro, da relação, de mim. Aprendi que mulher não precisa de permissão. Para comprar, para sonhar, para ocupar espaço, para entrar numa concessionária de roupa simples e ter o mesmo direito de olhar que qualquer outra pessoa. Aprendi que homem que controla não ama, que controle e amor não cabem no mesmo espaço. Aprendi que você não faz nada é a mentira mais cruel que existe. Porque a mulher que cuida da casa, dos filhos, da comida, da roupa, dos detalhes invisíveis que mantêm uma família funcionando, ela faz tudo. Só que o que ela faz não tem linha em relatório de faturamento. O problema é o que ele não consegue ver, não o que você faz. E aprendi que às vezes a salvação chega de onde você não estava esperando. De um vendedor de cabelos brancos que decidiu que perda de tempo era um conceito que não se aplicava a mulheres querendo olhar carros. De um gerente que tinha uma memória de 15 anos gravada no peito e esperava o momento de honrá-la. De uma chave na mão. Se você chegou até aqui e seu marido diz que você não faz nada, você faz. Você faz tudo. Você faz o que ninguém vê, o que ninguém agradece, o que ninguém contabiliza. Você faz o que mantém tudo em pé. E se ele não vê, o problema é dele. A cegueira é dele. Se você está nessa situação agora, eu quero que você saiba uma coisa que eu não sabia quando eu precisava ouvir. Você tem saída. Sempre tem. Pode não parecer, mas você tem. A mulher que você é agora carrega a mulher que você pode ser. Ela está lá dentro, esperando. E às vezes tudo o que precisa é uma chave na mão para lembrar que o carro sempre foi seu. Sempre foi. Se essa história tocou algo em você, faz uma coisa por mim agora. Aperta o botão de inscrição nesse canal se você ainda não é inscrita. É de graça, não custa nada e me ajuda muito a continuar trazendo esses relatos que a gente sabe que importam. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Tem história nova todo dia aqui nesse canal de Relatos de Esposas. E deixa um comentário aqui embaixo. Me conta de onde você está assistindo. Que horas são aí? Me conta se você já passou por algo parecido. Me conta se você conhece alguém que precisa ouvir uma história assim. Aperta o like se essa história te tocou. Compartilha com alguém que você acha que precisa ver. E se você está passando por uma situação de violência doméstica, incluindo violência psicológica, que é crime também, você pode ligar para o 180, a Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas e é gratuito. Você não precisa estar sozinha. Obrigada por assistir até o final.